Tudo bem, Zé? Opa, beleza? Boa tarde, Dri, Rovai, Azenha. Estamos aí, vamos conversar, vamos papear. Então, eu falei, vamos chamar o Zé Barbosa, já nesse capítulo da guerra aqui, encaixando com a Zenha, que aqui os evangélicos apoiam Israel. Eu já fui evangélico, né? O pastor sabe disso, e eu fico besta, porque assim, a gente falava, na minha época de evangélico, tinha uma coisa assim, tipo, os judeus mataram Jesus, né? Eles não acreditam em Jesus. Então, como que eles agora são eles estavam na Terra Prometida, mas eles rodaram 40 anos ali para achar exatamente por conta de tudo que fizeram. Ô, pastor Zé Barbosa, o que acontece? É falta de conhecimento bíblico, de história ou não? Tem outras explicações? É isso tudo junto e misturado, Rovai, né? Na verdade, o que acontece é que boa parte da igreja brasileira ela sofreu a influência de uma teologia que ela surge na Inglaterra, mas ela é condensada e espalhada assim violentamente nos Estados Unidos. Isso no século XIX, final do século XIX, início do século XX. Isso vai chegar no Brasil com uma força imensa, que é uma teoria que a gente chama de dispensacionalismo. Essa ideia, ela tem uma ideia de que Israel é uma teologia abraçada por muitas igrejas hoje no Brasil, essas igrejas que a gente vê com bandeira de Israel, essa coisa toda, onde essa teologia diz o seguinte: Israel é o relógio de Deus para o mundo. Então, o que acontece? Tudo que acontece em Israel ela vai ter um reflexo escatológico. Qual é o problema? O problema é que essa teologia ela parte de uma interpretação literal da Bíblia. Totalmente literal, extremamente literal. Então, você não leva em conta a teologia, você não leva em conta a história, você não leva em conta nada disso. Você não leva em conta, por exemplo, que Jesus foi morto pela religião judaica, né, pelos judeus em conluio com o império. Então, o que vai acontecer? Essa teologia abraçada pelo Brasil faz com que essa junção da igreja com Israel seja quase que uma ordem, uma ordenança. Então, eu tenho que apoiar Israel, eu tenho que ajudar Israel, porque o que acontecer com Israel vai repercutir nessa ideia do final do mundo, né, dessa escatologia, que aí é uma teologia, uma interpretação teológica, que não é a minha, evidente, mas que ela dominou principalmente as igrejas pentecostais. O neopentecostalismo já é uma outra coisa, mas também tem esse fator, mas o fator do neopentecostalismo, além desse viés teológico, é uma busca no Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, como dizem alguns, de toda a teoria de poder. Então, assim, é realmente uma imposição de um Estado teocrático. Então, o que acontece com Israel é importante para acontecer também aqui no Brasil. Tudo que acontece lá vai acontecer aqui. Tudo que acontece com Israel reflete na ideia de um fim do mundo, para que a volta de Jesus aconteça, para que tudo seja estabelecido, o reino de Deus, isso segundo essa teologia. Então, para esse meio evangélico que leva essa teologia mais a sério, e é o que, infelizmente, hoje impera no Brasil, essa teologia dispensacionalista, o Estado de Israel é a representação do Israel bíblico. Então, tudo que Israel faz é realmente um mandato de Deus. Então, a destruição da Palestina, os palestinos é que são maus. Entendeu? Os palestinos é que são perversos, porque eles estão querendo impedir Israel de tomar a terra prometida por Deus. Então, é uma interpretação perigosíssima da Bíblia, só que eles só levam em conta aquilo que interessa, lógico, né? Porque é uma interpretação que, se fosse levada literalmente mesmo, excluiria o Brasil da ideia. Excluiria todo mundo. Seria somente
a promessa é só para Israel. Então, é muito complicado isso, mas é o que acontece hoje na maioria das igrejas brasileiras. É uma teologia, como eu falei, como ela é uma teologia que dominou o sul dos Estados Unidos, principalmente no início do século XX, e foi esse pessoal que chegou aqui no Brasil para evangelizar. Então, eles já vieram com essa teologia arraigada. E ela, infelizmente, hoje, como é uma teologia, ela não é uma igreja, ela entra em várias igrejas. Então, você tem igrejas batistas que aderiram a essa teologia, você tem algumas comunidades mais ligadas, por exemplo, aos metodistas que abraçam essa ideia. Os presbiterianos são poucos. Aliás, os presbiterianos têm uma ideia mais histórica ali de Calvino, aquela coisa toda, apesar de ter um papel para Israel, mas não é esse. Então, é isso que domina a mente do pessoal. Então, defender Israel é defender o projeto de Deus para a humanidade, na cabeça desse pessoal. E aí é muito complicado. Pastor, o Likud, que é o partido do Benjamin Netanyahu, ele tem 32 cadeiras no parlamento, ele tem 64 votos, a maioria dele. São 32 cadeiras do Likud e 32 de partidos religiosos. Pastor, sim, o que o senhor acha desse avanço sobre o Estado laico de partidos religiosos, de partidos de inspiração religiosa? Porque em Israel eles são fiel da balança. Ele tem uma maioria de 64, metade é de partido religioso. Sim, isso é um projeto mundial. Isso não acontece só no Brasil, não. Eu lembro que em 2018, em 2019, eu fui falar no Chile, num evento convidado pelo pessoal do Partido Humanista de lá, já preocupados com o avanço dessa bancada evangélica, desse avanço da igreja evangélica sobre a política chilena. Isso em 2019. Então, assim, a gente está enfrentando isso no mundo todo. Há um recrudescimento da direita, da extrema-direita, e nada melhor para uma extrema-direita do que um discurso aliado à religião. Porque é o que eu vivo dizendo, o discurso religioso ele tem um viés que nenhum político consegue ter, ele tem uma autorização divina. Então, assim, ele chega com o peso de uma autorização divina. Quem é que vai questionar Deus? Quem é que vai questionar a divindade? Se Deus mandou votar no Bolsonaro, quem sou eu, pobre humano, para não votar no Bolsonaro? Entendeu? Então, a gente tem uma guerra pela frente, uma luta pela frente imensa para tentar chegar nas bases e desconstruir esse discurso. Vai ser um processo demorado, a médio e longo prazo, porque isso foi muito bem elaborado, isso não começou agora. A bancada evangélica não é um evento de 10 anos, ela começou a ser formada na década de 70. Então, a gente tem que entender isso, é um projeto de 40 anos sendo fomentado na direita brasileira. O que a gente está vendo hoje são os frutos disso, mas não surgiu agora. Essa coisa que a gente bate na bancada evangélica como se fosse, por exemplo, uma invenção dos neopentecostais. Não é. O neopentecostalismo só é a face mais desavergonhada dessa extrema-direita, mas ela sempre esteve ali arraigada na ditadura. Então, na ditadura militar, os batistas e presbiterianos aderiram ao golpe militar e entregaram seus pastores. Por exemplo, Rubem Alves, que teve que se exilar, era um pastor presbiteriano. Entendeu? E foi dedurado pela cúpula da igreja presbiteriana. Alguns pastores batistas no Brasil enfrentaram isso, como o pastor Davi Malta. Então, a gente teve um problema sério nisso. Eram pastores denunciando pastores, porque eram comunistas. Então, isso na década de 70, 60. Então, não é um projeto de agora, é uma coisa que está sendo bem elaborada e a esquerda não abriu o olho para isso. A gente não se preparou para disputar. E aí a gente tem um problema hoje, que é uma disputa, a gente tenta disputar por cima, mas não dá para disputar por cima. Porque disputar por cima a gente só vai entrar no jogo deles. A gente tem que ir para as bases, tentar reconstruir, tentar fazer, por exemplo, o que fizeram com as comunidades eclesiais de base.
na década de 60 e 70, fazer algo paralelo a isso no meio evangélico. E a gente só vai ver os frutos disso daqui a 10, 15 anos. Então, é um processo a médio e longo prazo. Se a gente quiser resultado imediatista, a gente vai se dar mal e só vai perder. Porque a gente tem muito problema com isso. E, às vezes, a gente sai batendo no que não é para bater. Né? A gente sai batendo na religião como se isso fosse uma desgraça, como se a religião fosse má na essência. Mas a gente esquece que se não fosse a religião, por exemplo, a gente talvez não tivesse Martin Luther King. Se não fosse a religião, e aqui, saindo do cristianismo, a gente não teria um Gandhi na Índia. Se não fosse a religião, a gente não teria vários outros movimentos. Por exemplo, o movimento Brasil Nunca Mais, que tem o livro, que tem aquele documento todo. Foram 3 religiosos que levaram à frente aquilo. Um padre, Dom Paulo Evaristo Arnes, um pastor, Jeremy Wright, e um rabino, Henri Sabel. Então a gente tinha a religião a favor da democracia. Descartar a religião é uma burrice da esquerda, muitas vezes. A gente tem que disputar esse espaço e há como disputar. O pastor Zé Barbosa, como é que... Acho que tem 2 questões, na verdade, numa só, que eu queria lhe fazer. Eu tenho assistido muito Sintonia, e eu estou terminando a série, que se passa na periferia de São Paulo. E aí eu tenho trazido aqui os elementos que aparecem, são o crime organizado, as igrejas evangélicas, o rap e o funk. Fundamentalmente, são os 3 principais componentes do cardápio periferia ali, do Sintonia. Me parece que são um pouco, pelo menos na periferia de São Paulo, os 3 grandes elementos. Você vê pouco igreja católica aparecendo, quase nada, eu não me recordo nem cena disso. Você não vê partido político, você não vê movimento social, não existe, né? E então a minha pergunta era em cima disso. Primeiro, se a série, de alguma maneira, pelas experiências que o senhor tem, eu sei que o senhor é de São Paulo, ela faz um retrato razoável aí disso. E se os partidos políticos, e aí eu sei que o senhor tem experiência disso, o PT em especial e os movimentos sociais, se perderam na relação com a periferia porque desprezaram os evangélicos? Sim, Rovai. Eu morei 4 anos em São Paulo, né? E eu trabalhei numa igreja no Parque Doroteia, extremo da Zona Sul de São Paulo, favela, né? E conheço bem essa realidade. E sou do Rio de Janeiro, então conheço um pouquinho dessas realidades paralelas. A questão é essa: a igreja, pelo excesso de, vamos dizer assim, de cuidados, a Igreja Católica não entrou nessas periferias, né? E a Igreja Evangélica avançou, principalmente os pentecostais, e aqui sem demérito algum, pelo contrário. Hoje, muitos polos de resistência nas favelas são as igrejas pentecostais. O neopentecostalismo é que já é uma outra coisa, é um projeto de poder político. Mas quando você tem essa entrada do pentecostalismo, principalmente nas favelas, nas comunidades, nas ocupações urbanas, o que acontece é que, como há uma liderança mais fluida, por exemplo, ao líder laico, ao pastor leigo, né, que é da favela, que foi criado ali. Então, é o cara que durante a semana é pedreiro e no final de semana é pastor. É o cara que durante a semana trabalha ali, todo mundo conhece. Então, e ao mesmo tempo isso dá dignidade. A gente fala mal das igrejas, mas a gente não entende o que essas igrejas fazem na periferia, que é devolver a muitas pessoas a dignidade, o nome. Então, por exemplo, na igreja é o irmão fulano, é o pastor fulano, é a missionária fulana, ela tem nome. É a irmã Maria, é o irmão José. Ele se arruma, ele vai de terno, pode ser um terno puído, pode ser mas ele está arrumado, ele tá se sentindo importante ali naquele espaço, ele está se sentindo reconhecido, coisa que o Estado não reconhece. Então, isso traz um peso muito grande.
Quanto a gente fala do tráfico, o que acontece? A maioria desses traficantes foi criado numa igreja evangélica. Os pais as mães, principalmente as mães, e geralmente uma mulher negra da favela, ela está numa igreja evangélica. E ele cresceu ouvindo que o terreiro é do diabo, que essas coisas são... Então ele vai crescer com essa lógica do inimigo também. E ele vai destruir aquilo, porque ele quer que Deus abençoe. É muito interessante. Isso já, naquele filme Cidade de Deus, você tem um encontro dos traficantes que eles vão fazer uma reza antes de sair. Eles vão rezar o Pai Nosso para sair, para matar. Porque é a lógica deles. É a lógica desse estado paralelo. Entendeu? Então, isso acontece. Quando a gente vem para a esquerda abandonou isso, a igreja falou que religião era coisa de alienado e mandou para lá. O meu último texto, a minha última coluna na Folha, semana passada, foi sobre isso. A esquerda empurrou Deus para o colo da direita. E a direita falou, muito obrigado, a gente quer, vem para cá, aqui é muito bem-vindo esse discurso. Então a gente abandonou. E a gente esquece que, por exemplo, na fundação do PT, o maior partido de esquerda da América Latina, uma das bases de fundação do PT é a religião. São as comunidades eclesiais de base. Ou seja, não tem como dissociar essa religiosidade da política brasileira. A gente tem que disputar esse espaço. Só que hoje eu vejo alguns erros. Aí a gente tem que diferenciar o governo do partido. O governo tem que defender o Estado laico a todo custo. Ele não tem que priorizar nenhuma religião. Eu fico vendo alguns evangélicos dizendo, não, o Lula tem que priorizar os evangélicos. Não tem. Eu sou totalmente contra isso. O Estado tem que ser totalmente laico. Nenhuma religião tem que ser privilegiada. Agora, quando a gente vai para o partido é construção de base. Partido é construção... E aí a gente tem que investir. O partido tem que investir nisso. O partido tem que olhar essa necessidade e falar, não, a gente vai lá, a gente vai trabalhar nessa base para construir essa base como foram as comunidades eclesiais de base. Então, uma coisa é o governo. Agora, qual é o erro do governo? Aí tem um erro. Eu acho que o Lula, ao invés de apostar nesse diálogo com as bases, mas isso aí, até ontem o Lênin estava falando disso, infelizmente o Lula não está ouvindo as bases, não está ouvindo a mídia de esquerda que fez a campanha dele o tempo todo. Né? Ele, com os evangélicos, ele faz a mesma coisa, ele vai por cima, ele quer ir no atacado. Então, por exemplo, é fácil, cara, você ter o neopentecostalismo atrelado ao governo Lula é fácil, é só dar dinheiro e poder para eles. Você dá uns ministérios, dá dinheiro, eles vão, porque eles vão para onde está o poder. É bom a gente lembrar que o Lula já foi apoiado em tempos passados pelo Bico Macedo, por Malafaia, por esse daí. A Dilma estava na inauguração do Templo de Salomão. Então, isso é importante a gente dizer. Então, a Igreja Universal tem um partido. Então, o que acontece? É só você negociar cargo, então você tem o apoio da Igreja Universal. Mas eu não estou falando disso. Por quê? Porque isso é um perigo. Isso se volta contra a gente facilmente. Por quê? Porque eles vão para quem dá mais. Aí você oferece isso, se o outro oferecer mais, eles vão para lá, eles vão para onde o vento do dinheiro sopra. O que eu estou falando é de construção de base. É de ir na base e começar a trabalhar esse discurso, mas, como eu falei, é um trabalho a médio e longo prazo. Então, se a gente for imediatista, tá bom, vai por cima, compra esse pessoal todo, você vai ter o voto deles. Só que, se o outro oferecer mais depois, eles também vão para lá. Eles não têm fidelidade nenhuma, eles não têm ideologia nenhuma. A gente tem que trabalhar na base. Trabalhar na base, para mim, já é uma obra do partido, ou dos partidos. O PT está bem distante disso. O PT não está ouvindo os evangélicos do próprio PT. Então, a gente tem muita dificuldade em trabalhar porque eles acham que não precisa. Né? Então, é muito complicado.
Muito bem, pastor Zé Barbosa. Muito bom, uma aula de política aqui. Parabéns pela linda camisa do Salgueiro, pastor. Da Mangueira. Mangueira! Estou provocando o pastor. Contei ironia. Quem provoca um pastor, nossa senhora, imagino a punição. A Zenha, você sabe que domingo o pastor Zé Barbosa estará aqui na Embaixada Santista da Fórum. E você, sábado, pode ficar para o domingo, né, e encontrar o pastor Zé Barbosa e conhecê-lo pessoalmente. Seria um grande prazer. Será um grande prazer. Domingo. Então, estamos esperando, pastor. Deixa eu ler os superchats aqui. Tem a Lúcia Simões. Pastor Zé Barbosa, o senhor está certíssimo. Quando adolescente, frequentei a igreja evangélica, desde cedo recebíamos candidatos a deputados nas igrejas. É isso aí, né? O ano que vem vai estar cheio de candidato a vereador, prefeito. Nelly Germano, olá, queridos, queridas, queridos. Passando para convidar a quem mora em Porto Alegre a irem na Praça dos Autógrafos, onde estarei autografando Como Quem Rema, Gênero, Poesia. Olha só, Nelly Germano lançando livro. Então, olha aí quem é de Porto Alegre. Nelly. Parabéns, Nelly. Põe o horário e o dia, né? Praça dos Autógrafos. O dia e o horário aqui para a gente divulgar. O José de Souza Silva diz, companheiro Berzolini, só vamos fazer uma verdadeira reforma tributária quando nós conscientizarmos o povo a votar nos nossos candidatos. E o Vitor Sarno diz que todos os serviços em redes fixas, como linhas de transmissão de energia, adutoras, dutos, né, oleodutos, gasodutos, não tem como ter concorrência. A telefonia móvel tem concorrência pela tecnologia. É isso aí. Muito obrigada, Zenha. Obrigada, Zé. E até a próxima. Valeu. Valeu, amigos.